Olá, bom dia, seja muito bem-vindo a este devocional. Saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu creio que mais um dia o Senhor nos concedeu a bênção de poder estarmos com saúde e temos esse privilégio, né, de estarmos aprendendo mais da palavra dele. Nós vamos estar iniciando nosso devocional de hoje. Eu te convido a gente estar fazendo uma breve oração. Se tiver Bíblia para estar acompanhando, vai ser uma bênção, amém? Deus abençoe. Ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, a Ti, neste momento, rendemos graças pela Tua infinita bondade e misericórdia. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela saúde, pelo trabalho, pelas nossas famílias. Senhor, eu te louvo por esta oportunidade no qual o Senhor nos concedeu por este meio digital estarmos conectados. Pai, é um privilégio falar da Tua palavra, por isso eu te peço que o Senhor venha nesta manhã, derrame graça, sabedoria, fale em cada coração, Senhor. Fale conosco o que nós precisamos ouvir, nos dê direção e estratégia para este novo dia. Abençoe nossos dias, nosso caminho, nos proteja, nos leve em paz e segurança e nos retorne para a nossa casa também com segurança. Abençoe a pessoa que parou para ouvir este devocional, conceda bênçãos e vitória. Dê grande livramento, Senhor, para cada um de nós neste dia de hoje. É o que nós pedimos, Pai, e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão. Orou com fé? Tenha certeza que o Senhor ouviu sua oração, amém? Bom, vamos iniciar nosso devocional e vamos estar continuando nesse livro, que ele nos deu uma direção diária, né? E hoje nós estamos na dose número 9. E você que está acompanhando comigo desde o começo desse projeto, quero agradecer as pessoas que estão chegando aí a cada dia e tem sido uma bênção em nossas vidas, amém? Bom, o título do devocional hoje é Finalidade da Oferta, amém? Mais uma vez ele vai falar sobre dinheiro, sobre a gente oferecer para outra pessoa algo. Quando eu entendo sobre oferta, aqui eu já quero chamar atenção porque oferta quer dizer muitas coisas, né? Mas para Deus significa entrega, a gente entregar algo. Mas a gente pode ofertar também, entregar para alguém, para a vida de alguém também. Isso seria um ato de oferta, né? Então, interessante a gente entender qual que é a finalidade da oferta, né? Tanto quanto a gente recebe, tanto aquela que a gente dá, né? Porque ofertar é você abrir mão de algo, é você ser solidário com uma outra pessoa, né? Isso de coração aberto. Amém? Bom, o texto de referência aqui está em Mateus 2:12, que diz assim, a palavra do Senhor: Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Bom, aqui em Mateus 2 conta a história de Jesus numa visão como o rei Messias dos judeus, né? Mateus ele escreve um destinatário para os judeus. Então no capítulo 1 ali ele vai contar toda a genealogia de Jesus até chegar em José e Maria. E Jesus já tinha nascido. Aqui no capítulo 2 ele está falando quando eles retornaram para sua terra por outro caminho, porque Herodes ele já tinha dado ali o decreto que toda criança recém-nascida abaixo de 1 ano ali eles teriam que matar. Então ele já tinha sido avisado, né, em sonho para não voltar, para ir por outro caminho. E aqui também vem a parte dos 3 reis magos que foram e levaram as ofertas para ele, né? Os reis magos ali foram avisados que nasceu o Messias e eles chegaram com a oferta para Deus ali. Bom,
o texto aqui vai nos dizer que quando Jesus nasceu, alguns magos saíram do Oriente para levar presentes e depositar aos pés do menino Jesus. Os presentes eram ouro, incenso e mirra. O ouro simbolizava a realeza, porque Jesus era rei, diz lá em Isaías 9:6, que Isaías é um profeta messiânico. Então ele fez todas as profecias antes de Jesus vir, há 700 anos antes de Jesus. Então estava se cumprindo, né? Então ele diz: o ouro simbolizava a realeza, porque Jesus era rei, como diz em Isaías 9:6. O incenso apontava para seu sacerdócio, que não tem fim, que está lá em Hebreus 7:25. E a mirra falava da maneira como Jesus morreria, que a mirra eles usavam no corpo da pessoa que tinha falecido e enrolava as faixas e preparava o corpo, né? Então, a mirra seria usada para um preparo de corpo na hora do sepulcro. E aqui ele diz: mas podemos pensar no ouro de forma mais racional. Herodes mandou matar todos os meninos com menos de 12 anos. Eu falei com menos de um ano, com menos de 12, menos de um ano, menos de 2 anos. Perdão. E José, advertido em sonho, fugiu com Maria e o menino para o Egito. Será que era esse o propósito do ouro que foi usado na fuga? Diante disso, vale questionar o seguinte: qual o propósito das coisas que recebemos? Isso é muito forte, sabia? Muito profundo, porque tem pessoas que não gostam de ofertar na vida de outras pessoas, de ajudar outras pessoas, né? Mas nós ficamos muito felizes quando nós recebemos de alguém que seja um presente pequeno, um chocolate, que seja o que for. Nós ficamos felizes. E por que que nós também não se agradamos quando a gente oferta de bom grado para outra pessoa? Tem muita gente que ajuda de coração e se sente bem. Tanto que a palavra de Deus vai nos dizer que é melhor dar do que receber. Porque quando você ajuda uma pessoa, o seu coração ali, você está depositando tudo que você tem de melhor para aquela pessoa. E muitas vezes Deus ele incomoda muito a gente para estar ajudando outras pessoas, para estar indo a lugares, levar cesta básica, fazer uma oração. Às vezes você parar para ouvir uma pessoa por alguns minutos, ali já é um ato de oferta. Você está doando o seu tempo. Você está fazendo uma caridade ali naquele momento e você está fazendo muito bem para aquela pessoa. Que às vezes a pessoa precisa só de alguém para ouvir ela, né? Se você puder naquele momento dar um conselho ou não, só de você estar do lado da pessoa, ali você já está ofertando para ela o seu tempo. E isso pode ter certeza que a pessoa ela recebe e guarda. Por isso que nós devemos ser gratos por tudo que nós temos. A ingratidão é o pior defeito do ser humano. Imagina você fazer de tudo para uma pessoa e essa pessoa depois virar para você e começar a falar que aquilo ali não significou nada ou que de repente você fez aquilo, sabe? Só porque você quis e a pessoa nem quis, nem pediu, na verdade. Então, a ingratidão é muito feio, é uma atitude muito feia do ser humano, porque a outra pessoa, às vezes, ela entregou o melhor dela, ela entregou tudo que ela podia para outra pessoa. Então, que nós devemos ser mais gratos, né, com aquilo que a gente recebe, com as coisas que Deus nos dá diariamente, porque muitas vezes a gente não agradece pelo que a gente tem, e Deus concede saúde para a gente diariamente, trabalho, alimento, Ele não deixa faltar nada. E Paulo vai nos dizer que em tudo devemos dar graça. Até por um copo com água que a gente bebe, nós devemos agradecer. Devemos agradecer também até pelas provas que nós estamos passando, as lutas, dificuldade, aqueles desafios, porque aquilo ali está te preparando para algo, sabe? É meio complicado de entender isso, que você pode pensar, nossa, mas se Deus ele é tão bom, por que que ele permite o sofrimento? Por que que ele permite que eu tenha passado esse sofrimento, sabe? Se ele é bom, isso não era para acontecer. Mas Deus sabe de todas as coisas. E Ele sabe o que é melhor para nós. Tanto que a palavra vai dizer
que ele nunca vai dar um fardo maior do que uma pessoa pode carregar. E entendendo que nós devemos ser gratos, entendendo da ajuda que devemos dar para outras pessoas, aqui ele falou da finalidade dessa oferta. Os magos, os 3 reis magos ali, levaram mirra, levaram ouro e levaram incenso. O incenso apontava para o sacerdócio. Eles, como judeu, reconheceram que Jesus, ele era filho de Deus ali naquele momento, que foi o Messias enviado. O ouro mostrava que ele era realeza, que ele é o rei. A palavra vai dizer lá em Isaías que ele tem um nome que é sobre todo nome, que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, poderoso, príncipe da paz, pai da eternidade, e que o governo está sobre os seus ombros. Então, ele tem toda a autoridade está sobre ele, né? Então ele é um rei, ele está acima de todo o poder. A palavra de Deus nos diz que ele institui todo o poder, amém? Quando Herodes chegou e falou que ele tinha o poder para libertar Jesus, Jesus disse: você só tem esse poder porque o meu Pai te concedeu esse poder. E ali ele recebeu ouro, né? Recebeu a mirra, que simbolizava que ele iria morrer, né, da maneira que ele morreria, como humano. Jesus viveu 100% homem, mas ele também foi 100% Deus. Tanto que a passagem diz lá, quando ele viu Lázaro naquela situação, o menor versículo da Bíblia fala que Jesus chorou. Então Jesus tinha sentimentos, assim como nós, mas ele era Deus em todo momento. E ele precisou morrer assim como humano. E aqui diz que ele recebeu o ouro, e o ouro foi algo de muita importância para ele. Nessa época que Herodes estava malucão lá, querendo matar todas as crianças abaixo de 2 anos, porque ouviu a profecia que tinha nascido o Messias e que ele perderia o reinado dele. Então ele saiu e mandou matar todas as crianças. Mas o Espírito Santo avisou José em sonho que Deus fala com a gente de várias maneiras. Você pode ouvir a voz de Deus através de uma oração, mas você também pode ouvir através de um sonho, através de um louvor, às vezes até da boca de uma criança, lendo a palavra. Então Deus ele vai falar com você de cada um de uma maneira diferente. Tanto que quando Jonas, ele ali se arrependeu no final de ter feito aquilo que o Senhor tinha mandado para ele. A história de Jonas diz que Deus pediu para ele fazer algo, né, que era levar a palavra para um povo, só que era um povo muito ruim, muito idólatra, era um povo que eles fazia muita atrocidade, o povo de Nínive. E aí ali naquele momento ele se recusou, mas Deus causou uma situação que levou ele até ele fazer aquilo que ele precisava fazer. Amém? Então ele cumpriu ali, passou na cidade falando o que Deus pediu para ele fazer, só que no final ele se arrependeu. E aí diz a palavra de Deus que ali naquele momento que ele estava pedindo a morte, ele caiu numa depressão muito profunda, e ali Deus falou com ele. Só que em vários momentos Deus se manifestou. Falou que surgiu um vento forte, surgiu muito barulho de estrondo, mas ainda não era Deus. E aí, de repente, teve uma aboboreira, que surgiu e ali ela apareceu e morreu. E aí diz a palavra de Deus que ali Deus falou com ele, sabe? E aí ele entendeu no coração dele que o Senhor, ele ama tanto as pessoas que ele não gostaria que as pessoas morressem, se consumissem sem conhecer ele. Então, Deus ali mostrou a misericórdia dele. Falou que se eu cuido de uma planta que nasce num dia e fica formosa e você se alegra, e no outro dia ela já morre, por que eu não vou cuidar de um ser humano? Eu tenho amor tanto para as plantas quanto pelos humanos. E ali Jonas entendeu o que era a misericórdia de Deus. E eu digo isso porque
Deus, ele permite situações nas nossas vidas, como pessoas vir ao nosso encontro, nos ajudar, quando menos você espera. Às vezes sua vida está num turbilhão de tantas coisas acontecendo, mas ali Deus permite entrar alguém na sua vida naquele momento para ser um canal de bênção para você, para ser uma brecha de luz na sua vida. Que às vezes a gente está tão no escuro com a situação, você não consegue enxergar as coisas ao seu redor. As pessoas dizem aí um ditado que quem está dentro do elo da corrente não consegue ver o que está em volta, né? Você não consegue enxergar o seu problema, mas quem está por fora enxerga. Então, às vezes, Deus permite entrar pessoas dentro do problema que você está vivendo para que, por algum momento, aquela pessoa possa te servir como canal de bênção na sua vida. E foi o que aconteceu aqui com os magos. Um deles levou ouro, e o ouro, diz a palavra de Deus, que o propósito foi muito, a finalidade do ouro foi muito importante, porque serviu para eles fugirem, serviu para eles se alimentar, serviu para eles pagar estalagem, lugar para eles ficarem. Então a gente viu ontem, esses dias, que o dinheiro, quando a gente ajuda a obra de Deus, ele serve para essa finalidade, para ajudar as pessoas que estão mais aflitas, né? A gente vê no Rio Grande do Sul, a gente viu, presenciou quantas pessoas solidárias, quantas pessoas sentiram no coração de estar contribuindo. E até hoje, quem puder estar ajudando, contribuindo, tem muitos canais aí que é importante a gente tá fazendo a nossa parte. E com o coração aberto, sabe? Porque a gratidão, igual eu falei, Deus, ele reconhece muito a gratidão. Ele vê que você não está preso àquilo, você não está apegado às coisas materiais. Tanto que ele vai dizer que nós não devemos ajuntar dinheiro, tesouros na terra, que a traça e o ferrugem consome, mas nós devemos ajuntar tesouros no céu, onde a traça e nem o ladrão rouba e nem o ferrugem consome. E o que é ajuntar tesouro no céu? É fazer essas coisas, bondade, caridade, mansidão, você ser uma pessoa que você tem prazer em ensinar, você ser uma pessoa que as pessoas podem contar com você quando precisar. Então isso, para Deus, ele vai somando os seus pontinhos até que um dia ele vai chegar e vai falar, olha, você fez isso de bom e isso de ruim. Então, nós vamos prestar conta um dia para Deus. Amém? E a oferta, os magos aqui, eles não precisavam ofertar, mas eles sentiram de bom grado. Eles sentiram que de Deus estava vindo algo bom para a humanidade. Então eles receberam aquele algo bom de Deus e em troca eles deram o que eles tinham de melhor. Um dia Deus apareceu para Abraão e falou que ele ia ter um filho. E ali ele já estava avançado em idade, ele com a Saraí na época, e na época ele chamava Abrão. E ali Deus apareceu e tinha dois anjos, e Abraão entendeu que era Deus. E aí correu, foi lá e preparou. Diz que ele preparou, falou: "Você espera aqui que eu vou preparar algo, um guisado". Aí ele preparou ali e, como gratidão, ele entregou para Deus uma oferta. E diz a palavra do Senhor que Deus recebeu aquela oferta. Na hora que ele colocou ali, foi consumido e diz que Deus recebeu como cheiro suave. Então, o que eu entendo disso? Se alguém te ajuda na sua vida, se alguém estende o braço para você, se alguém foi canal de bênção em algum momento da sua vida, retribua essa pessoa. Aí você fala, mas eu já te falei obrigado. Só um obrigado, às vezes, é educação. A gente está sendo educado, tudo bem. Mas eu digo em questão de honra. Amém? Quando uma pessoa te serve, uma pessoa falou uma palavra para a sua vida, que aquela palavra pode mudar o rumo da sua vida, da sua família, pode abrir janelas que você vai, sabe, ser de repente transformado, desbloqueado em algumas fases da sua vida. Por que você não honra a vida dessa pessoa? E tem várias maneiras de honrar uma pessoa, não é só com dinheiro, não é só ofertando na vida dela, sabe? Às vezes é compartilhando uma mensagem dela, falando bem dela para uma outra pessoa, influenciando para que essa pessoa seja reconhecida, sabe? Colaborando com o que ela tem feito.
Então, isso é honrar uma outra pessoa, reconhecer o que ela está fazendo de bom para você e para outras pessoas. E a Bíblia, isso é bíblico, porque a Bíblia vai dizer que nós devemos dar honra a quem tem honra. O que é quem tem honra? Isso é algo bem profundo que os filósofos, os teólogos podem aprofundar mais. Mas honra é toda pessoa que, sabe, tem o coração voltado a fazer o bem, que não faz nada em troca, uma pessoa que é solícita em todas as coisas, uma pessoa que é filantropa, aquela pessoa que quer ajudar, que entrega a vida dela para fazer o bem. Então, são pessoas honradas, amém? Então, eu acho que essa é a mensagem que o Senhor quis deixar para nós hoje, da gente entender qual que é o propósito das coisas que recebemos e que também damos. Quando você receber algo, procure entender de Deus qual que é o propósito daquilo. Porque às vezes Deus prepara alguém para trazer uma oferta para a sua vida, ou algo, sei lá, alguma coisa, que aquilo ali, talvez um livro, por exemplo, que aquele livro, quando você lê aquele livro, vai destravar na sua mente algumas coisas que em você mesmo vai fazer um crescimento. E através desse crescimento, Deus vai querer é, usar o que você tem através desse canal que foi um pequeno livro. Amém? Acho que deu para entender, foi o que eu consegui discernir disso hoje. Bom, a palavra abençoada, e eu creio que nada foge do controle de Deus. Todas as coisas o Senhor, ele permite que aconteçam nas nossas vidas. Aquela passagem que nenhuma folha de uma árvore cai se Deus não permitir, ela não existe na Bíblia. Não é uma palavra, não é uma frase que está na Bíblia. Todo mundo diz isso. Mas Deus tem o poder sobre todas as coisas. E Ele sim diz na palavra dele que Ele sabe quantos fios de cabelo você tem. Ele conhece quantos grãos de areia tem no mar. Ele sabe de todas as coisas. Então, Ele permite lá na frente algo acontecer que você não está compreendendo. Hoje você não está compreendendo, mas lá na frente Ele já está vendo que hoje você precisa dessa preparação para lá na frente Ele poder fazer o agir dele. Amém? Bom, me alonguei um pouco. A palavra de Deus hoje na leitura é o Salmos. Salmos de número 9. Nós vamos ler só um versículo, não vou ler ele todo, porque essa palavra já falou bastante com a gente hoje. Amém? Bom, o título desse salmo está como Deus nunca ignora nossos pedidos de ajuda. Amém? E o legal é que está relacionado, né? A ofertar com o salmo. Isso que é bem interessante. Porque às vezes você está precisando de ajuda e você não tem quem te socorre. Mas o Senhor Deus, Ele sempre vai nos socorrer. Ele sempre vai preparar pessoas, situações, algo que ali Ele vai nos socorrer. Amém? Tanto que a palavra de Deus diz aqui em Salmos mesmo, que Ele socorre aquele que não tem quem o ajude, e o aflito e o angustiado. Aquele que ninguém tem quem o ajudar, Deus vai ajudar ele. Amém? Isso é muito bonito, né? De entender. Bom, diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as suas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente, repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Aí aqui no 17 diz: Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Eita Deus. Forte, hein? Quem é ímpio? Ímpio é a pessoa que comete iniquidade. Iniquidade é o pecado que você sabe que é pecado, é aquele pecado que você reconhece, você sabe que você está errando,
mas mesmo assim você erra. Amém? Então, ímpio, quando a Bíblia diz ímpio, são pessoas que sabem que estão errando e não reconhecem, e não se arrependem, e continua errando. E diz assim, que essas pessoas serão lançadas no inferno. Tá aqui, ó, bem profundo. E todas as nações que se esquecerem de Deus. Amém? Aqui teria muita coisa para a gente conversar, mas vamos deixar para uma outra hora. Mas que nós não venhamos se esquecer de Deus, igual o povo que saiu do Egito e ficou 40 anos andando no deserto ali porque se esqueceu de Deus. Amém? Que nós venhamos sempre reconhecer com um coração grato por tudo que a gente já recebeu e por tudo aquilo que ele ainda vai nos dar. Amém? Tanto que na oração, aquele que pede crendo que já recebeu, então você já tem. Amém? Se você crê que já recebeu, então você já tem. Isso é fé. É uma fé aplicada. Você orar crendo que já recebeu, pedindo para Deus uma vez e depois crer que já recebeu e agradecer. A partir do momento que você agradece as coisas que você não tem, Deus ele vai te dar mais, mais e muito mais. Amém? Por exemplo, você pede algo e já começa a agradecer, mesmo não tendo recebido. Isso vai gerando, a sua fé vai aumentando até aquilo se tornar realidade. Isso está na Bíblia, trazer a realidade as coisas que estão somente no imaginário. Louvado seja Deus. Amém? Você recebe essa palavra? Que Deus continue falando no seu coração, que o Espírito Santo continue nos guiando, nos dando sabedoria. E é isso aí. Agradeço você ter ficado comigo até aqui. Deus abençoe sua vida, seu dia. Te leve na paz do Senhor. Amém? Até a próxima.